Marcelo Franci Arco Verde, eu sou pesquisador da Embrapa Florestas, engenheiro florestal, venho trabalhando com sistemas agroflorestais há alguns anos, desde 91, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, numa feira tão importante para o Brasil, principalmente para a região norte do país. É a segunda vez que eu participo da feira, a primeira nesse formato virtual, e realmente foi um marco para mim, né? Desde a primeira vez em 2017, onde recebi o convite da Seagro, e a partir desse convite tivemos uma série de 4, 5 treinamentos com os técnicos do estado de Tocantins, e que gerou frutos em cada uma das 6 regiões do estado. Enfim, trabalhamos com a parte de composição de sistemas agroflorestais, trabalhamos com análise financeira, com gestão da propriedade, e para mim foi um prazer ter conhecido tantas pessoas especialistas, com muita experiência de campo, professores, enfim, diversas áreas. Eu realmente fico muito agradecido por ter tido essa oportunidade de trabalhar com vocês. Hoje eu espero poder ajudar nesse assunto também bastante importante para a feira, e vamos lá, vamos esperar esse clima um pouco tenso aí passar e iniciarmos aí novos trabalhos de parceria. Forte abraço para vocês. Vamos lá. Olá, muito obrigado pela atenção. Estou certo que vamos passar um ótimo tempo juntos aqui. Nessa apresentação, vamos falar um pouquinho sobre os sistemas agroflorestais, dando um tom mais específico para o Cerrado do Tocantins, e também observar que não vamos tratar única e exclusivamente do sistema de produção de sistemas agroflorestais. Vamos tentar observar outros temas relevantes, importantes na composição de sistemas e na gestão da propriedade rural. Quando nós falamos em sistemas agroflorestais, temos que pensar como uma tecnologia. Acho que esse é um ponto de partida. Ela é mais uma tecnologia à disposição do agricultor. Uma tecnologia que trabalha com espécies anuais, com espécies frutíferas, com espécies madeiráveis, com a inclusão de pequenos animais, médios ou grandes. Enfim, o mínimo para ser considerado um sistema florestal é ter 2 espécies, onde uma delas é uma perene madeirável. E com isso, nós temos um sistema de produção um pouco mais complexo, ou muitas vezes bastante mais complexo, do que os monocultivos. E esse é um ponto que pode ser uma vantagem. Nós temos que tomar isso como uma vantagem e não um problema, porque nós teremos vários produtos gerando receitas em diferentes momentos, e não mais naquele ponto que as pessoas dizem: eu tenho que plantar uma árvore e vou ter que esperar 30, 50 anos para colher. Com sistemas agroflorestais não é assim. Você tem produtos que podem começar a gerar receitas a partir do 2º mês, 3º mês após o plantio, como hortaliças, por exemplo. A grosso modo, quando nós estamos vendo essa foto foi tirada de um avião, mas hoje a gente poderia falar de um drone, nós vemos que aqui estão os sistemas agroflorestais, nessa faixa aqui, várias áreas, cada quadrado desse é 1/4 de hectare. E o que nos diferencia dessa floresta secundária aqui ao lado, nesse entorno dessa área plantada com sistemas agroflorestais? Um ponto bastante importante, que é a intenção de elaborar o sistema de produção. Aqui, quando nós falamos de uma floresta, não houve essa intenção. Então existem várias espécies na mesma área, várias espécies madeiráveis misturadas, que alguns poderiam dizer: mas então é um sistema florestal? Não é, porque não foi elaborado, não foi planejado. E esse é o grande diferencial, que é a chamada intencionalidade
do sistema. Para compor sistemas agroflorestais, essa aqui é uma imagem que nós já estamos no chão, viu? Muitas espécies conhecidas de vocês aqui, né? Como pupunheira, né? Cupuaçu, enfim. Como compor sistemas agroflorestais? Existem 8 passos importantes. Esses 8 passos é como se fosse pontos que vocês precisam respeitar para evitar erros no futuro. O primeiro deles é ter a participação do agricultor, conhecer o agricultor, quais são os aspectos sociais importantes, com quem nós vamos trabalhar. Acho que esse é um ponto, conhecer a pessoa que vai no futuro plantar, manejar e gerar receitas no que plantou. Sabendo quem são os agricultores, sua família, sua composição, a sua cultura, a sua aptidão, nós vamos entender quais são as características do local onde ele mora, né? Quais são as características de temperatura, quanto chove nessa região, quantos meses, ou se existe período de estiagem, por quanto tempo ela permanece, se é uma região que o solo é um solo mais arenoso, mais voltado para argiloso, que características químicas ele tem em relação a alumínio, a CTC, enfim, características importantes de elementos como nitrogênio, como fósforo, né? Os macronutrientes, enfim. Conhecer um pouco isso, conhecer é bastante importante. Em seguida, a parte onde ele, ainda entendendo onde ele mora, qual a distância para o mercado consumidor, como é essa logística dessa propriedade, como é chegar até essa propriedade, é por rodovia, são estradas que ficam interditadas no período do inverno ou não, entender um pouco melhor essa característica, se ele mora próximo de locais onde ele possa vender e comercializar seu produto, já começar a entender um pouco dessa logística, dessa dinâmica de comercialização, de mercado dos produtos, para que a gente possa chegar, depois que nós entendemos o agricultor, onde ele vive, né? A gente pode começar a entender agora, a escolher as espécies para que ele possa plantar, entendendo as demandas de cada espécie. Selecionando as espécies, vem o como ele vai plantar. E para isso é necessário realizar um desenho da ordem de implantação, de acordo com a função de cada espécie, e assim definir também todas as atividades de manejo, desde o momento de possíveis podas, limpezas, enfim, desbaste se houver, e assim por diante. O importante é ter um calendário com os procedimentos, o que ele precisa realizar para ter sucesso na colheita e na venda dos produtos. Um fato bastante importante é saber qual é a capacidade de mão de obra do agricultor. E se nós temos condições de indicar junto com ele, né, escolher junto com o agricultor, as espécies que estão de acordo com o que o agricultor pode trabalhar e manejar. Então, essa demanda de mão de obra é importantíssima, porque nós sabemos que há espécies que dão muito trabalho, como hortaliças, por exemplo. Geram um recurso bastante interessante, mas dão muito trabalho. E outras que dão menos trabalho, geralmente as espécies perenes, madeiráveis, elas requerem menos mão de obra do que algumas frutíferas e culturas anuais. Então, buscar esse equilíbrio, sabendo qual é o limite do agricultor, é bastante importante. E, em seguida, antes dele começar a gastar dinheiro implantando o seu projeto, realizar uma análise financeira para verificar a viabilidade, não só técnica, mas também financeira, a sua rentabilidade do projeto.
Então, isso é um ponto que essa análise financeira é importante para que você tenha esses dois pilares aí, os custos inerentes ao projeto e o quanto ele vai receber, quanto tempo vai demorar para se pagar esse investimento, enfim, diversas características importantes dentro dessa análise financeira. Veremos a seguir duas experiências no Tocantins, onde experiências reais, onde tivemos a participação de grupos de técnicos do Tocantins, principalmente da Secretaria de Agricultura e do Ruraltins, além de alguns professores de escola municipal, estadual, e professores da universidade. Então, essas experiências geraram um resultado bastante interessante, porque foram experiências que foram abordadas na propriedade rural, com técnicos de diferentes áreas, com diferentes experiências, e com uma visão não só da elaboração do sistema florestal em si, mas em si da propriedade, tendo uma visão da propriedade no seu ponto ambiental, na sua parte social e na parte da produção em si de cada local. O primeiro deles foi chamada uma fazenda Boa Esperança, né, da equipe. Aqui está o nome da equipe, com a Arlete, a Graçumilda, né, o Santiago aqui, o geógrafo, Joelma, Leonardo, o Salomão, e onde essa propriedade tem uma área, realmente uma região de cerrado com um pouco de floresta, montanhosa, quase 30 hectares, mas com várias técnicas de plantio inapropriadas, como, né, aqui não respeitando o plantio do milho e mandioca, que não respeitaram curva de nível, né, um processo de erosão já era possível de você verificar em loco. Então, várias técnicas que nós observamos, medimos toda a área, e a proposta foi justamente essa: centrar com uma intervenção com rotação de cultura, né, propostas com um ajuste de espaçamento, e para milho, mandioca, e acrescentamos também, conversando com o agricultor, a fava e o feijão. Com isso, foi feito um cálculo de expectativa de produção para esses 4 produtos, né? O milho, o feijão, a mandioca e a fava, e fizemos uma previsão de produção, de quanto vai gerar de receita em relação de acordo com essa produção, os custos de implantação e manejo e colheita, né, comercialização, e vimos aqui que não existe milagre, né? Existem alguns problemas aqui em relação a uma cultura ou outra. Ou no início, né, nós temos que ter um pouco mais de paciência. Esse cálculo foi feito apenas para os 2 primeiros anos, por se tratarem de espécies de ciclo curto, mas normalmente nós avaliamos um sistema por mais de 15, 20 anos. Mas já podemos ter um pouco de noção do que realizar nessas áreas. Além dessas 4 culturas anuais, também trabalhamos com a parte de pecuária, com o gado leiteiro, com ajuste também no pastejo, né, com pastejo rotacionado, a irrigação do pasto, ou seja, né, essa propriedade tinha um prejuízo muito grande também com os animais, apenas 10 litros de leite por dia, e aqui também uma expectativa do que esperar desses sistemas na propriedade. Então, vocês podem observar que o primeiro ano dá um prejuízo, e a partir do segundo ano já começa a ficar um pouco mais vantajoso. O terceiro item avaliado foi com a parte de avicultura, né, com criação de galinha caipira, com em torno de 100 aves, também com pastejo rotacionado e um descanso de 30 dias.
também foi feita a questão do que se espera da produção, qual a sua receita, os custos e um cenário um pouco mais alentador, digamos assim, para a questão principalmente do frango, né? Do frango e os ovos também ajudando bastante. Com isso, essa questão de nós visualizarmos um pouco mais 3 sistemas de produção na propriedade, nós observamos que as culturas anuais, já a partir do segundo ano, contribuíram muito, né? Basicamente, quase 60% das receitas foram da cultura anual, e a avicultura também foi uma atividade bastante importante. A pecuária ainda carece de mais estudos, um pouco mais de ajustes, para que ela possa se tornar um pouco mais produtiva. O segundo ponto, a segunda experiência, vem de um quilombo, né? Um quilombo Rios. Esse quilombo, ele também teve uma equipe que trabalhou, a Deusenia é uma quilombola, e junto com o Derval, com a Arlete, né? Camila, o Livelton, o Thomas, Ian, o Jarley e o Marcos. Então aqui nós observamos aqui que praticamente esse quilombo ele fica praticamente isolado, né? E existem aí, aqui fica no Jalapão, né? Próximo do Jalapão, no Rio Preto, aqui, ó, entre o Rio Preto e esse riachão. Uma região de difícil acesso, e não é só isso. Nós temos que tomar um pouco de cuidado em relação aos cuidados que nós estamos numa unidade de conservação. Mas nessa comunidade nós temos 30 famílias que cultivam de forma, né, artesanal aí, praticamente algumas culturas anuais, trabalham com quase 1 hectare, né, e usam muito esse tipo de roça tradicional dessa região, que é a roça de esgoto. Quem não está muito familiarizado com esse nome de esgoto, não tem nada a ver com o que você conhece. A roça de esgoto, o agricultor planta nas veredas, bastante próximo ali, basicamente acabam plantando mandioca, milho e banana, são os principais cultivos, e muito próximos de uma área que, segundo o Código Florestal, uma parte da área é considerada APP, mas é a tradição, é a cultura desse grupo, dessa comunidade, e é aceita, né, pelas autoridades. Essa é a roça de esgoto. Então é uma roça que está plantada na parte, assim, mais fértil da área, né? Assumindo que essa é uma região que tem mais de 6 meses de época seca, de estiagem, e tem umidade suficiente, tem nutrientes suficientes, e é o local onde é possível de produzir. Só que também essa roça de esgoto precisa de vários ajustes, de vários cuidados para que essa produtividade melhore ainda mais. Então nós temos ali um agravante, que é a questão da estação ecológica da Serra Geral, né, que foi criada desde 2001. Tá? E dentro dessa estação ecológica, nós temos várias restrições. Por exemplo, a agricultura só pode ter até 2 hectares, pecuária só no máximo 3 hectares. O que se pode fazer é o extrativismo, né? E não há nenhuma possibilidade de você introduzir espécies exóticas, tanto de animais como de vegetais. Com isso, a gente já tem algumas opções. Nós temos o turismo, a exploração do buriti, a produção de mel, né, são alternativas, extrativismo de plantas medicinais e enriquecer essa vegetação com espécies nativas, né, que têm valor, né, comercial, no caso o baru, o caju e o pequi. E em relação ao turismo, eles têm uma associação, né, basta realmente divulgar esse potencial turístico,
E lá é tudo muito rústico, né? Então o turista tem que saber que para chegar lá é difícil, tem vários problemas aí de saneamento, questão da energia, dificuldade na estrada. Então é um turismo, né, que realmente tem que ser bem diferenciado. Com o Buriti, também há várias possibilidades de se ganhar um pouco de dinheiro, né, de gerar receitas. Nós acabamos tendo aqui a venda do óleo, né, que é bastante lucrativa, o doce do Buriti, enfim, acaba tendo por safra quase 10 mil reais. São possibilidades de você, estando num local com tantas restrições, gerar receitas. A questão do mel também é interessante, não gera tantas receitas quanto o Buriti, mas o Rural Teams está ali para auxiliar e organizar melhor esse miliponário e fazer com que essas receitas melhorem bastante. Tá? Enfim. Nesse terceiro exemplo, vamos observar algumas características de um assentamento no Paraná, na Lapa, próximo a Curitiba. E eu trago esse terceiro exemplo de Curitiba, aí próximo do Paraná, porque eu gostaria que você pudesse ter mais um ponto de comparação. Vimos os dois exemplos, os dois estudos de caso do Tocantins, onde houve a necessidade, e eu acho que essa tem que ser uma tendência, de você observar a propriedade rural com uma visão mais aberta, né? Tentando observar mais a gestão da propriedade, observando outras possibilidades além de um sistema florestal para gerar receitas. Eu acho que esse é o conjunto de sistemas de produção ou de atividades, como o turismo, por exemplo, né, que é bastante forte, que podem contribuir com o aumento de receitas para a família de agricultores rurais. E aqui, nesse exemplo da Lapa, nós temos também um grupo de agricultores que é referência, né? Já trabalha mais de 10 anos, 12 anos com sistemas agroflorestais, mas há muitas coisas que devem ser observadas e ajustadas. Como exemplo, nós observamos aqui uma série de espécies de hortaliças, né, como a alface, como a cenoura, como a couve, né, repolho, rúcula, enfim, muitas espécies de hortaliças, assim como nós temos aí algumas espécies perenes, né, como o eucaliptus, que é mais conhecido, os citros, tá, pitanga, romã, né, enfim, jabuticaba. Mas aqui gostaria de mostrar para vocês que a aptidão desses agricultores é mais com hortaliças. E nós observamos um sistema florestal composto por essas espécies que a gente acabou de ver nos slides anteriores, e vemos aqui uma curva de demanda de quase 200 diárias, até no primeiro ano ultrapassando 220 diárias em meio hectare. Isso aqui é para meio hectare. Então, se nós queremos para 1 hectare, nós passamos de 400 diárias para 1 hectare. E depois há uma queda nessa demanda de mão de obra, a gente vai observar o que está acontecendo aqui. Quando observamos aqui em azul as receitas e em vermelho são os custos de cada uma dessas culturas, já aqui somando todas as anuais, as hortaliças e as perenes, essa avaliação foi uma avaliação de 15 anos, e vocês podem observar que isso aqui faz parte de uma tese da hoje a doutora Viviane Helena Palma, né, está publicado nessa revista, né, na Biosfera. Vocês podem ter acesso depois para ler com mais calma. Mas aqui nós observamos que as espécies que geram maiores receitas, quais são? São as culturas anuais. Dentre elas, a couve, a rúcula, a cenoura e a alface. É o que todo mundo quer plantar. Mas se deixar, todo mundo só planta isso, mas só que não dá certo, né?
Aqui no meio tem os citros, né? Um pouco de citros, depois aparece eucaliptos, enfim, as demais contribuem com as receitas, mas de forma mais tímida. E se nós observamos aqui o fluxo de caixa desse projeto, desse estudo, a gente vê uns momentos com uma receita muito boa, né? Aqui nós temos 15 anos, mas só observamos que esse sistema durou quanto tempo? Não durou 15 anos, né? Ele, mesmo tendo valores positivos aqui embaixo, na taxa interna de retorno modificada, um VPL positivo em mais de 216 mil reais. Esse é um projeto que ele já se paga no primeiro ano, né? Ele já se paga no primeiro ano, tem uma relação benefício-custo muito boa, né? De 1,8, mas todos esses números aqui, que são a média dos 15 anos, foram gerados nos primeiros 5 anos, que foi o momento onde o agricultor conseguiu uma receita muito boa, né? Conseguiu realmente gerar receitas, aí ó, vocês observem aqui, são números próximos, superiores a 100 mil reais por ano, em meio hectare, certo? Mas que no momento de realizar a transição das culturas anuais, no momento das hortaliças para as perenes, houve problemas. E problemas sérios com manejo, um excesso de sombreamento, uma escolha errada do material genético das culturas perenes. Ou seja, será que nós podemos considerar isso aqui um sistema agroflorestal? É uma discussão que, infelizmente, não estamos aqui frente a frente pessoalmente para discutir, mas fica isso para você pensar. Se realmente um sistema florestal que aqui a gente observa que não tem a resiliência suficiente para se manter produtivo ao longo de 15 anos. Esse é um sistema que, como aconteceu na prática, o agricultor abandona ou renova, né, ou retira as espécies que estão sombreando as hortaliças que geram as maiores receitas. Bem, com isso, já entramos na fase final da nossa conversa. Eu gostaria de deixar alguns pontos de reflexão aqui, de algumas considerações que nós temos nessa palestra. Então, o primeiro ponto é aquele entender qual a aptidão do agricultor. Apesar de estar no terceiro ponto, vamos começar com ele, que é a parte social. O que o agricultor mais se sente à vontade para plantar, né, para cultivar? Onde, como é o local que tem essa propriedade, que esse agricultor tem a propriedade? Né? O que esse ambiente oferece para que a gente possa discutir melhor as diferentes opções de plantio, de cultivo, ou enfim, de animais que podem ser trabalhados ali, ou outras opções, como, né, turismo, outras coisas desse tipo. Então, observar muito essa questão da propriedade como um todo, né? A questão, não só os aspectos sociais, a parte ambiental, a parte produtiva. Realizar um planejamento efetivo com o agricultor, observando desde o início. Todo agricultor, todos nós, na verdade, nós temos uma carência, uma necessidade de gerar receitas com regularidade o mais cedo possível e por um período bastante longo. Então, esse planejamento das atividades é importantíssimo para que o agricultor não se sinta perdido. Dentro desse planejamento, observe com cuidado a comercialização, o mercado dos produtos, para que a gente possa escolher as espécies adequadas e não chegar no momento de você escolher uma espécie que vai gerar um produto que o mercado não absorve. O agricultor produz bem, produz muito bem, né, como exemplo, mas o mercado não compra. E aí, o que acontece? Não adianta para muita coisa, só a família que vai consumir. Então, acho que esse objetivo tem que ser alcançado. Observa bem essa questão da logística, da comercialização, para depois poder escolher as espécies adequadas, né?
realizar um estudo de análise financeira é realizar uma prognose de quanto o agricultor tem que se preparar para gastar. Não só gastar monetariamente, financeiramente, mas gastar também com o seu tempo, com o seu trabalho, quanto trabalho ele vai ter, né? E quanto ele vai receber realmente, quando ele vai produzir e quanto a expectativa de receber nas suas receitas. Com isso, ele vai entender a rentabilidade do sistema agroflorestal ou do sistema de produção que nós estamos sugerindo junto com sistemas agroflorestais. Quando se realiza uma análise financeira, a gente consegue enxergar os possíveis problemas, possíveis gargalos no sistema de produção. E é possível ajustar, né? Talvez algum outro ponto seja difícil, mas a maioria deles a gente consegue ajustar, né? O ajuste de espaçamento, troca espécie, se previne com possíveis problemas que vão acontecer no futuro. Então, esses aspectos que nós vimos hoje são importantíssimos para a gente não ficar engessado mentalmente num sistema só, né? Entender que não existe uma receita pronta. Nós criamos a receita e é muito mais prazeroso você trabalhar com o agricultor, conversar, né? Ter essa conversa do técnico com o agricultor e criar. Eu acho que esse nós temos que começar a ter muitos exercícios para criar sistemas, né? Ou seja, se nós estamos criando, porque eles não existiam antes. Então, a maioria dos nossos colegas, eles querem algo que já existe, que eles apliquem sem dor de cabeça. Trabalhar com sistema agroflorestal, se você chegou até aqui para me ouvir, é porque você é muito teimoso. Então, se você é teimoso, vamos fazer isso juntos. É prazeroso demais você criar novos modelos, discutir novas soluções, tá? E sempre entender o que o agricultor precisa. Ok? Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Tivemos pouco tempo, mas espero encontrá-lo em outro momento. Tá? Até logo. Um forte abraço. Olá, agora é para me despedir. Espero que tenha gostado da nossa conversa. A palestra foi elaborada com muito cuidado, com muito carinho, e o que ficou pendente eu me coloco à disposição para responder por e-mail, por telefone, e espero que possamos nos ver em breve, né, assim que possível, no campo, em sala, enfim, um momento ainda melhor que esse. Forte abraço, até logo. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.